Então vamos lá? Bom, o Mercado Livre está virando um banco. O que isso diz sobre a economia do nosso país? E a gente vai conversar sobre isso. Você que não conhece, o Mercado Livre começou na Argentina como marketplace. Hoje, esse nome é muito bom para o Brasil, né? Mercado Livre era o original. E ele se transformou numa das maiores potências econômicas, assim, do varejo, né? Uma coisa impressionante. Tudo que você busca, você encontra ali. Ele tem hoje alguns concorrentes, mas, cara, muito aquém do que ele faz, assim. Então, o Mercado Livre e a Amazon estão disputando um mercado por ver quem consegue vender de forma mais fácil. A Amazon tem um sistema que é a logística, o Mercado Livre acabou desenvolvendo para isso também. Depois de ter desenvolvido toda a cadeia de exploração de logística, etc., o Mercado Livre, diferente da Amazon, ele parece estar se encaminhando não por um programa onde ele começa a fabricar os próprios produtos e concorrer, que foi o caminho que a Amazon decidiu fazer. Sim, você vai lá, cadastra seu produto na Amazon para vender por lá, pensando que você tá arrasando. Se o seu produto vender demais, a Amazon lança um produto 10% melhor, custando 20% menos. E o seu mercado. É basicamente isso que a Amazon faz hoje. Não tem nada de errado. Capitalismo em sua essência, né? Mas o Mercado Livre, ele tomou uma decisão diferente. Ele começou com as maquininhas para os comerciantes, então que tinha tudo a ver com o ramo dele ali, e agora cada vez mais ele parece querer virar um banco, oferecendo conta remunerada e algumas coisas desse tipo, aproveitando da marca e da capilaridade que ele tem entre os vendedores e também entre os clientes, né? E muita gente tem gostado desse banco. Agora, isso para mim é um sinal claro da financiarização da nossa economia e um reflexo dos problemas de se empreender no Brasil. Isso aqui é um mau sinal para todos os comerciantes do nosso país. Antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz vai deixar o like na confiança. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha e considere deixar o seu like se o vídeo te agregar, te trouxe algum conhecimento que você ainda não tinha. Por que virar banco é um sinal claro da dificuldade econômica do nosso país? Quando você pega a lista da Forbes do Brasil de 1920 e você compara com a lista da Forbes de hoje, você vai perceber uma diferença. Você vai perceber que na lista da Forbes atual só tem banqueiro. E isso tem a ver com o seguinte: o Brasil chegou numa taxa de juros tão elevada que as empresas, as indústrias, etc., elas estão morrendo aos poucos, né? Inclusive a Lupo saiu do Brasil, por exemplo, para produzir no Paraguai porque não aguenta mais os encargos, é toda a situação. Imagina uma empresa centenária aqui, né? Foi expulsa do Brasil basicamente pela nossa dificuldade de empreendedorismo. E aí, as empresas que sobreviveram no Brasil, você pode reparar, as grandes varejistas, todas elas começaram a trabalhar como banco, né? Raul, como assim? Se eu vou lá e compro uma blusinha na Renner ou na C&A, tem um cartão que tá me emprestando dinheiro a juro para fazer isso? O lucro dela tá vindo do juro ou do empreendimento de roupa mesmo, que é o varejo? Tá vindo do juro. Então, se você pega a margem dessas empresas que começaram a fazer esse processo, seja supermercado, seja grandes varejistas no geral, todas as empresas que conseguiram sobreviver no Brasil dos últimos anos, eles se tornaram emprestadores de dinheiro. A mesma coisa vale para carnê, a mesma coisa vale para qualquer outro formato em que você tá vendendo para o cliente, entregando para ele na hora e recebendo no fluxo. O que você tá ganhando dinheiro é no juro, não necessariamente no negócio. Por quê? Porque as margens do varejo no Brasil, elas ficaram extremamente espremidas. Não tem como você, com a taxa de juros de 15%, você tomar um empréstimo, investir e ainda ter lucro. Poucos mercados têm essa margem desse tamanho, né? E aí a construção acabou fazendo a mesma coisa, se transformou em grandes operadoras de crédito, loteamento se transformou na mesma coisa. O Brasil está virando um grande birô de crédito. Agora, vamos dar uma analisada no caso do Mercado Livre para a gente compreender essa realidade e entender, talvez, como que você pode fazer isso com o seu negócio. Enquanto só banqueiro ganha dinheiro no Brasil, tem que virar banqueiro, né? Mas quando a gente fala do Mercado Livre, a primeira coisa que você vai pensar é assim, cara, comprar, vender, né, e receber um produto em casa. Mas quando a gente vai analisar por trás desses milhões de anúncios que a empresa coloca o tempo todo, por trás do frete, da logística, etc., a gente tem que observar a história por trás do Mercado Livre para entender como é que eles chegaram a serem tão grandes e como é que eles chegaram na ideia do crédito e onde está o lucro deles hoje em dia, que eu acho que isso aqui é que vai ser o grande interesse. Mas o Mercado Livre vai nascer lá em 1999, né, em um contexto totalmente desfavorável. Então o Mercado Livre nunca foi uma empresa que viveu contextos favoráveis. A internet não era difundida ainda, tinha baixa confiança em compra online, ninguém tinha coragem de digitar cartão, sistemas financeiros completamente fragmentados, né, você ainda tinha cheque e uma cultura de consumo cada vez mais offline na América Latina. A gente não era um país totalmente digital igual a gente é hoje, e a América Latina muito menos, né? O Brasil sempre está na vanguarda da digitalização no nosso continente e no mundo também. O Brasil hoje é um dos países que mais usa IA e etc. Na época tinha um cara chamado Galperin que cursava lá o MBA em Stanford, nunca é no Capoava, né, que alguém faz um Mercado Livre da vida. E ele teve um contato direto com aquelas empresas do boom do Vale do Silício. Lembra da bolha das .com? Ele estava vivendo aquele momento, né? O eBay já começava a conectar compradores e vendedores, ele funcionava. A Amazon começou a ganhar escala com livros naquela época ainda. E a ideia dele foi uma ideia completamente simples que muita gente faz, né, hoje em dia. Olhar uma empresa que tá dando certo nos Estados Unidos e fazer no Brasil. Basicamente isso. O problema é que todo mundo falava pra ele, pô, isso não vai dar certo por aqui, porque de fato
Exato, tinha um atraso, né? Aqui, quando a gente tá falando de computadores nos Estados Unidos, a entrada dos computadores pessoais no Brasil não era a mesma. E nem na América Latina, mas no Brasil a gente tinha até bloqueio com relação a trazer esses produtos de fora. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil tinha aqueles videogames falsos que rodavam os cartuchos, que eram compatíveis, né? Dynavision, essas coisas, exatamente por conta de uma lei que proibia você trazer produto tecnológico pro Brasil. Você não podia vender aqui. A ideia disso era desenvolver a indústria nacional, né? E por isso que você tinha tantas marcas de carro no Brasil daquela época, porque simplesmente compravam peças legalmente e montavam esses carros aqui dentro. E a gente tinha videogames, o videogame parecido com o Nintendo, que rodava os cartuchos do Nintendo, né? O Super Famicom, que e tal, mas não era realmente. Mas aí, o que o Galperin enxergou naquele momento? Se a plataforma fosse suficientemente segura, o comportamento do consumidor mudaria. E desde o começo, o Mercado Livre nunca quis ter um estoque próprio, né? A ambição dele era criar um ambiente favorável onde as pessoas pudessem negociar. Isso aqui mudou completamente a história até do nosso país e como que a gente encara a compra online. Porque, no geral, a gente teve pouquíssimo tempo mesmo, de lojas próprias vendendo produtos na internet. Exceto extremamente nichadas, assim, que você chegava a abrir um site mesmo, né? A gente pode falar da Kabum, a gente pode falar de algumas empresas extremamente nichadas que você até conseguiu, mas a maioria já cresceu como marketplace, porque o Mercado Livre definiu como é que é seu ritmo aqui. Então, enquanto nos Estados Unidos você ainda hoje tem grandes varejistas com site próprio, e lógico, eles disputam com o marketplace ali, no Brasil a cultura de marketplace dominou desde cedo exatamente porque o nosso vizinho aqui criaram um site gigantesco. E aí o que rola? A empresa nasce então, no auge da bolha da internet, atravessa o estouro do início dos anos 2000, o otimismo exagerado lá dos Estados Unidos faz muitas empresas de tecnologia desaparecerem ali, só que o Mercado Livre, ele tinha uma lógica extremamente objetiva aqui que fez toda a diferença. Ele cresceu pouquinho porque ele estava num país onde ninguém acreditava que ele existia e isso salvou o Mercado Livre. O fato de ninguém acreditar que ele existia, ninguém deu dinheiro demais para a empresa. Ele ficou com foco muito mais na eficiência, tecnologia e controle de custo. Então, enquanto todo mundo queria crescimento acelerado lá nas empresas de fora, o Mercado Livre estava falando assim, pô, a gente não sabe nem se a gente vai conseguir sobreviver aqui, né? A ideia já era muito mais você prestar atenção nas pequenas coisas que você está fazendo do que ficar tentando crescer infinitamente. E nos primeiros anos, né, ele focava muito no modelo parecido com o eBay, que era de leilões online, ele estava se inspirando no modelo lá de fora. E esse modelo até funcionava, mas ele tinha um limite muito claro. Quando você olha para o comportamento de compra do Brasil, o mercado de leilão no Brasil era um mercado minúsculo, assim, de quem quer ficar bidando produtos, e ele não estimulava nada das compras do dia a dia, assim. Então você comprava uma vez e depois de muito tempo você ia comprar de novo. Porque o leilão do eBay ele acabava servindo para peças artísticas, para produtos, cara, que já foi usado e hoje em dia tem algum tipo de raridade. Aí a partir de 2000, o Mercado Livre migra completamente para anúncios com preço fixo e outros concorrentes no ramo de leilão surgem que nenhum existe mais. Então você vê que ele acertou, né? A plataforma não é mais uma coisa para você comprar às vezes, né? Não é uma coisa pontual. Você vai entrar e pode comprar sempre, né? Não só ocasionalmente ali. Então é nesse momento que ele sai da Argentina e vai para o Brasil e para o México também e começa a existir assim. E aí eles criam alguns sistemas bem geniais que hoje em dia vão guiar a forma como o Mercado Livre vai se adaptar para esse mercado bancário. Por quê? Ele cria o sistema de reputação, avaliação dos vendedores que não existia na internet. Lembra disso? Cara, tá na internet é várzea, né? Quantos links falsos existiam, etc. E ele começa a fazer a mediação dos conflitos aqui com a política de proteção ao comprador. Cara, isso aqui fazia uma diferença absurdo. Imagina o seguinte, se você abriu a loja do Joãozinho e comprou direto da loja do Joãozinho e entregou na sua casa, o Joãozinho manda uma taça quebrada. Você vira pro Joãozinho e fala que a taça veio quebrada. O Joãozinho pode agora escolher te ressarcir ou não, escolher te devolver o dinheiro ou não. No caso do Mercado Livre não era assim. Olha, eu comprei do Joãozinho. O Joãozinho tem lá outras vendas que ele faz. Olha, Joãozinho, se o consumidor tá dizendo que você chegou a taça quebrada e você não devolver, você fica proibido de vender aqui. Ou você toma uma avaliação negativa aqui que vai prejudicar as suas vendas futuras. Então, na hora que isso é feito, isso muda completamente a confiança que as pessoas têm na internet. Então, mesmo aquelas pessoas que talvez eram mais receosas, elas começaram a perceber, a partir do que aquele mecanismo crescia de boca em boca, elas começaram a perceber que pedir para alguém gerar um link no Mercado Livre para efetuar uma compra era o melhor cenário. Por quê? Porque pode ser que alguém não te entregasse o produto também. Então, você ia lá e falava, ó, não me entregou. E você sabia da confiança daquela pessoa. Se a pessoa tinha 1000 entregas bem-sucedidas, pô, então, obviamente, o cara era seguro, né? Você pensar isso hoje, Raul, cara, isso é óbvio.
naquela época, vocês não têm noção do que era a internet. Então, com o tempo, né, o e-commerce se consolida como motor de crescimento. Inclusive, vários produtos digitais começam a ser vendidos no Mercado Livre, o que é uma loucura. Eu mesmo cheguei a comprar coisas assim, que você pedia para alguém colocar no Mercado Livre, mesmo quando você ia comprar no produto digital, porque você tem que ter certeza que a pessoa ia te devolver, né? Então, isso vira um motor de crescimento e a gente atinge o ponto que a gente está agora. Hoje, você tem 56% da receita total do Mercado Livre vindo do Marketplace, publicidade e logística, que eles também fazem anúncios para outras empresas. Eles têm hoje subsídio com frete, centro de distribuição, logística reversa, pega um produto, né, aproveita os porta-malas dos Uber, sai entregando tudo quanto é lugar, você está comprando no Mercado Livre, está chegando cada vez mais rápido. Prevenção à fraude, atendimento ao consumidor e disputa judicial. Tudo isso eles resolvem lá por dentro. E tem uma coisa que é, o Mercado Livre entende a América Latina de uma maneira que a Amazon nunca vai entender. Nunca vai entender. Porque uma coisa é você aproveitar a eficiência de gente com porta-mala vazio para fazer entrega. É um tipo de coisa que você só compreende em ambiente de escassez. Só compreende por que isso faz sentido em país pobre, né? Se você vai olhar, nos Estados Unidos a galera faz entrega de carro, velho. Você tem um entregador de pizza fazendo entrega de carro. É muito diferente da realidade do Brasil, né? Aquela maletinha, o negócio. As coisas são muito mais caras aqui. Então o Mercado Livre foi crescendo nesse ponto, só que ele chegou num ponto de inflexão. O Mercado Livre, ele precisa de mais dinheiro para escalar esse modelo, para competir com a Amazon, mas a Amazon tem dinheiro infinito e consegue fazer as coisas de maneira muito mais barata. E assim, eles começam a pensar numa solução que fizesse o dinheiro não passar pelos bancos para diminuir o custo que eles tinham com adquirentes e toda essa coisa. Porque, por exemplo, cada vez que alguém pagava o Mercado Livre, ele tinha que pagar uma taxa gigantesca. Cada vez que alguém antecipava crédito, ele deixava na mesa, a taxa de juros agora está em 15, né? Se a antecipação de crédito custou 25, ele deixava na mesa 10%, por exemplo, né? Uma realidade que a UVP vive também. Todas as empresas que vendem acabam deixando boa parte do dinheiro delas na maquininha. E o Mercado Livre lá atrás, ele não tinha a próprio sistema financeiro, então ele acabava fazendo isso. Então, além da insegurança que ele ficava dependendo de aprovarem ou não o crédito, olha que loucura. Se alguém tentar comprar o meu produto e a segurança não aprovar, aí eu não consigo vender. Como o negócio do Mercado Livre conectava duas pontas, toda hora dava problema. O nome do Mercado Livre tinha que responder por comerciantes que eram fraudadores. Então, obviamente, o sistema antifraude apitava. Ele vai criar um sistema para resolver o problema dele, desses pagamentos lentos, e eles vão ali e começam a fazer um meio de oportunidade para colocar esse sistema de pagamento. Na hora que eles habilitam isso, eles percebem que eles poderiam ganhar uma parte da internet como um todo. Como a marca já era confiável, as pessoas já tinham a lembrança de que o Mercado Livre resolvia disputa, etc. O ícone Mercado Pago nos sites, no botão dos sites ali de pagamento, mesmo do meu próprio varejo, por exemplo, me gerava vendas a mais, né? Naquele primeiro momento. Pagamento com QR Code, carteira digital, transferência, um comerciante conseguir transferir o dinheiro ou splitar o pagamento, que são coisas que o sistema financeiro tradicional não fazia, o Mercado Livre fazia numa tranquilidade muito boa, né? Começa a oferecer parcelamento, cartão, crédito para vendedores e consumidores e, enfim, quando ele vai lá e faz aquela parceria com a Orama, ele começa a oferecer produto de investimento. E é aqui no momento que a gente chega agora, né? Eles fecharam com a Orama e começam a oferecer um fundo DI ali para o dinheiro que o vendedor tem ali na caixinha começar a render. E aí ele vem aqui agora para esse momento que ele chega. Quando ele percebe que os vendedores começaram a gostar e que muita gente já tinha conta no Mercado Livre porque teve que comprar no Mercado Livre, ele força a abertura de conta do Mercado Pago. Na hora que você vai efetuar uma compra, começa a oferecer o CDBzinho, você deixa o seu dinheiro ali, quando você vê, você já tá com a conta do Mercado Pago, sem achar ruim, né? Não tem grandes coisas ali, não existe um nada incrível, mas o ponto é que a conveniência é muito boa. Devolver o seu dinheiro? Devolve para aquele banquinho ali, você fica, pô, tô com a conta aqui. Uma hora dessa, tá passando raiva com o seu banco, você pega seu dinheiro e fala, vou ficar movimentando esse Mercado Pago aqui. Começou como isso, né? Muito mais desse jeito. E aí, um custo marginal para escalar, seguindo a mesma filosofia deles antes, um troço simples, monetização recorrente, maior previsibilidade, o Mercado Livre tem dados de todos os clientes, ele sabe quem é bom pagador, quem não é, ele sabe quem atrasa, quem não tem, ele sabe há quanto tempo você compra, ele sabe que tipo de coisa você compra, então no mesmo lugar que você tem sua conta no banco, ele já consegue te oferecer o que comprar. Não é uma doideira? Então, se assemelha muito aos super apps chineses, né? Pelo menos na ideia. Isso aqui fez o Mercado Livre poder operar sem depender de bureau de crédito, com nível de informação muito maior sobre os próprios consumidores. A empresa ainda não divulga, né, o lucro separado por segmento, então não tem como saber. Não dá para afirmar qual área é mais lucrativa, mas a gente sabe que financiarização e os serviços financeiros, eles têm uma margem muito, muito maior mesmo. Aí o Mercado Livre gostou tanto da brincadeira que ele começou operando com a Orama lá atrás e agora
agora ele comprou a Nicus DTVM, né? E pretende agora sim estruturar mais produtos financeiros, maior retenção dos usuários, diversificação de receita e reduzir essa dependência do varejo puro, né? Então, o Mercado Livre começa como uma empresa varejista e se transforma em uma empresa muito mais interessante do ponto de vista estratégico, né? Eu sempre gostei, tem ações do Mercado Livre há muitos anos, já falei para vocês aqui, e gosto muito do Mercado Livre como estratégia de negócio. Eu acho que poucas empresas no Brasil, elas têm um conhecimento tão vasto de país e são dois conglomerados de internet que mostraram que são capazes de vencer qualquer tipo de ruído e dar passos muito estratégicos quando a gente analisa a história. Não estou te recomendando investir em Mercado Livre, não é aqui para a gente fazer uma análise financeira das ações, a gente até pode dar uma olhada por alto, mas eu gosto de duas empresas, que é o UOL, infelizmente, é uma empresa de capital fechado, apesar de ter aberto o PagSeguro lá. Eu gosto do UOL Grupo, o grupo que criou o PagSeguro, e não do PagSeguro, né? Que é uma empresa extremamente genial, se reinventa a cada ciclo, né? Só você lembrar o que era o UOL no começo da internet, o universo online, o que é o UOL hoje, né? E o quanto ele conseguiu se blindar das big techs entrando no país e etc. Cara, e o lucro não cai e a empresa não perde, ela vai montando a coisa estratégica, mexe com jogo, mexe com sei lá o quê. Não duvido que mexa com bet um dia. Eles vão mexer com tudo que der dinheiro, eles vão conseguir mexer e sobreviver, não só como conglomerado de mídia. E gosto muito do Mercado Livre também. Do ponto de vista de investimento, ela é listada no exterior, então você precisa ter uma conta nos Estados Unidos para conseguir investir, né? Você pode investir diretamente na empresa por lá. Obviamente, é uma empresa que já vale 100 bilhões de dólares. Não adianta você pensar que vai conseguir comprar ela, né? Muito abaixo do desconto. É sempre uma empresa com múltiplos mais elevados, exatamente por ser uma empresa que tem um ponto de vista estratégico. É mais arriscada, lembra, tá numa competição acentuada com a Amazon, com outros grupos que são bem maiores que ela. Quando a gente pega o valor de mercado dessas empresas, né? É muito diferente. Elas têm dinheiro de forma diferente, estão localizadas em lugares diferentes, mas a maior posição de Mercado Livre é aqui, né? Na América Latina, ela tende a conseguir fazer bem a financiarização aqui por entender bem o nosso mercado e ela saiu um pouco, né? Desviou o radar da onde a Amazon estava indo, ela tirou o corpo dela fora da explosão, né? Pelo menos é isso que eu percebo aqui. Então, é uma empresa que eu acho estratégica, mas vale a pena você analisar se faz sentido para sua carteira ou não. Se você quiser saber mais, né, sobre o investimento em ações e entender como é que você pode investir, inclusive lá fora com a gente tem aqui uma forma de você investir diretamente no exterior. A gente tem uma forma de você economizar diversos tributos nesse processo também. E se você quiser, é só abrir aí alvp.com.br, clicar no botão Facionar de Perfil. Você precisa ganhar mais de R$4.500 por mês para você preencher o questionário e participar aqui com a gente da UVP. Para mim, vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Lembrando que a UVP é um conglomerado financeiro. A gente é concorrente de Mercado Livre nessa nova empreitada, né? A gente emite cartão, a gente tem conta, tem investimentos aqui. Mas isso não impede da gente compreender que a empresa está tomando bons rumos. Inclusive, né? Por isso eu posso dizer que a empresa está fazendo um bom trabalho. E se você quiser entrar na UVP e aprender a investir, lembra que a gente tem uma garantia também, né? Você pode entrar, fazer as aulas todas, emitir o seu certificado lá no final. E se você não aprender a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Tá aqui, ó. Garantia, 100% de aprendizado. Vale muito a pena mesmo. A UVP é incrível quando você analisa esse compromisso. Ah, Raul, aquela garantia de 7 dias que todo mundo dá? Não. É uma garantia de fato que se você fizer todas as aulas e não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Então, vou verificar aqui se vocês fizeram algum comentário interessante. O pessoal falou, derrubaram o vídeo, o Raul postou de novo. Raul é brabo. Não foi isso, não. O vídeo, na verdade, ele foi postado como vídeo longo, porque ele tinha mais de 3 minutos. Eu removi 5 segundos dele, que era uma piada com o Itaú, que eu fiz aqui, né? O Itaú falou que sabia que ele não distribuiu o CDB do Banco Master, porque ele sabia que os CDBs eram arriscados. E, na verdade, todos os bancos sabiam. Mas o Itaú falou que sabia. E eu acho engraçado, porque o Itaú é sócio da XP, né? Então ele podia ter batido o telefone, se eu sei que uma coisa vai dar merda, podia ter ligado pro meu sócio, que é o maior distribuidor. Pô, vai dar merda isso aí, né? No entanto, não fizeram. Então, de duas, uma. Ou o Itaú não sabia, ou sabia e prevaricou. Deixou o sócio se lascar, né? Isso aí. E então eu achei muito engraçado isso aqui. Porque, na verdade, todos eles sabiam, né? Sandro Hasser falou uma coisa muito interessante aqui, né? Ele falou, eu não concordo com a sua posição, mas cada um é cada um. Não é ilegal no sentido de investir em CDBs, é que nesse vídeo eu falo que o investidor não é obrigado, né, a não investir no CDB porque sabe que o banco que está emitindo é corrupto. Se tem a proteção da FGC é pra gente usar. E aí ele disse, não é ilegal, mas pra mim se iguala a político, a elite do funcionalismo público, além de ganharem bem, ainda recebem auxílio de tudo quanto é jeito. Mas isso aqui não é auxílio nenhum. O FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, ele é um fundo privado. Algumas pessoas têm uma diferença com isso. Então, você não tá pegando dinheiro de nenhuma pessoa física quando você tá pegando dinheiro do FGC. Raul, mas quem mantém o FGC? Os grandes bancos. Se os grandes bancos sabiam dos riscos do Banco Master e continuaram distribuindo, sabendo que eles vão pagar a conta, gente, desculpa. Tem uma coisa que não dá pra ter no Brasil. Dó de banqueiro.
E tô dizendo isso como alguém que provavelmente vai ter um banco. Então, não se tem dó de banqueiro, né? Pra mim é imoral, mas como disse, cada um sabe o que faz. Não tem nada de moralidade. Os banqueiros não têm problema nenhum mesmo, de cobrar dinheiro de juros de veinha. Não tem problema nenhum em vender empréstimo consignado. Não tem problema nenhum em vender título de capitalização. Não me venha falar de moralidade do sistema financeiro brasileiro, não, gente. É difícil, tá? Os bancos, eles focam somente em lucro. A gente fez uma operação, todo mundo que emprestou dinheiro pro Vorcaro, a gente fez uma operação, todo mundo focando na mesma coisa que os bancos focam. Lucro. Pronto. Não tem nada de errado. Então é isto. Beijo pra vocês. Até amanhã. Lembrança pras crianças.